Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de arquitetura de software e hoje vamos tratar de dois padrões, dois estilos de padrões de projeto que são os estruturais e comportamentais. Nessa primeira parte vamos ver sobre os padrões de projeto estruturais e já na sequência os padrões de projetos comportamentais, ok? Bom, só comentando com vocês, hoje estamos no dia 8, estamos com a segunda parte aí do nosso trabalho de padrões de projeto e hoje a gente praticamente encerra aí a visão de como são esses padrões. A gente vai ver as três categorias, né? Já vimos na aula anterior os padrões de projetos criacionais e na aula de hoje veremos os estruturais e comportamentais, como eles funcionam, o que isso afeta na produção e na arquitetura de software. Então, para a turma de hoje à noite, que é o dia 8, eu já estou deixando aí a gravação, vai ficar pronta para vocês para a aula de hoje. E o pessoal de quarta-feira também, né? O mesmo tópico, então aproveita-se para todos. Lembrando que aproveitem para estudar. No final desta aula eu já irei publicar a nossa atividade de hoje. E esta é praticamente a nossa última aula de conteúdo do bimestre, do semestre, de uma forma geral, e já na sequência aí vem as atividades e, consequentemente, também as avaliações que se seguem aí perto do dia 24 a 29, tá ok? Então, boa aula para vocês, vamos avançar aí no nosso trabalho de hoje. Reforçando, eu tinha na aula anterior criado um repositório no Git com cada um dos padrões criacionais e desta vez eu juntei tudo, né, os criacionais, os estruturais e comportamentais, no único repositório que é o Design Patterns lá no meu Git. Então tá aí a URL, quem quiser é só acessar lá para poder ter um acesso a esses exemplos que eu estou usando na aula de hoje, tá bom? E quando falando de padrões de projeto, pessoal, eu fiz questão de frisar na aula anterior, quando estávamos trabalhando com padrões criacionais, que dentro do livro do Goff tem muitas orientações, muitas informações lá que a gente não está tendo tempo de discutir aqui, mas uma das importantes no padrão criacional foi o programa para a interface. Ali o objetivo era construir objetos, né? Então a ideia era tentar desacoplar um projeto, um padrão, né, uma classe concreta da outra do cliente, utilizando interfaces. E a gente viu lá várias formas de fazer isso sem gerar dependência das classes concretas. Então, esse era um dos princípios, principalmente quando se tratando dos padrões criacionais. Agora que vamos entrar a falar dos padrões estruturais e comportamentais, nós vamos ver aqui que em vários padrões é utilizado o que é chamado de composição ao invés da herança. O que isso implica? Então, normalmente quando a gente usa a herança, a gente tem ali aquela relação de pai e filho. Então, o filho é né, na relação da herança. E na composição a relação é tem um. E isso é muito utilizado nos padrões de projeto, principalmente quando se tratando de padrões aí para tentar criar facilidade na manutenção do código e tudo mais. Essa informação vem desde a origem da orientação a objetos. Então, os padrões de projetos, principalmente os estruturais e comportamentais, eles deixam claro uma série de dificuldades que se encontram principalmente na manutenção de código quando a gente está utilizando orientação a objetos. Então, a orientação a objetos ela é uma ferramenta muito forte, muito grande aí no processo de desenvolvimento de software, mas ela também, num determinado estágio da sua utilização, ela começa a se tornar muito complexa, difícil de manutenção, da mesma forma como foram identificados os padrões das linguagens estruturais que dificultam demais assim, a manutenção de um software. Então, o cuidado que se tem que se ter, por isso se utiliza o padrão de projeto, imagine que você constrói um software e esse software agora já tem 5 anos e de repente vem uma demanda 5 anos depois para fazer uma alteração substancial nesse software.
Aí a pergunta é, eu posso mexer num ponto do software que vai continuar funcionando? Ou se eu mexer naquele ponto, o que acontece com o sistema? Será que o sistema não vai acabar gerando um transtorno enorme, muitos bugs e tornar o sistema num sistema instável, por exemplo, acabar com a vida do sistema por causa da quantidade de bugs? Então, a arquitetura tem que se preocupar com isso. Qual é a garantia de que eu terei um bom código lá na frente e tudo mais? Então, a orientação a objeto vem como uma ferramenta para isso, mas não necessariamente ela consiga propor soluções utilizando o que há de mais comum para uma boa manutenção do código, ok? Então, queira ou não, a gente acaba tendo aí que aprender mais técnicas e utilizar esses padrões para esses fins, ok? Então, os padrões estruturais e comportamentais vão focar muito na composição ao invés da herança, e a gente vai ver vários exemplos sendo utilizados. Nos padrões de projetos estruturais, nós vamos ver esses 3 padrões que estão indicados aqui, o Adapter, Decorator e Facade. Os demais eu não irei exemplificar, eu vou apenas mostrar para vocês ali, vou dar uma passada por eles, assim comentando rapidamente, para vocês poderem ter uma ideia da aplicação, né, de como ele foi construído, qual que é o princípio em cima dele. Mas a princípio eu vou demonstrar para vocês esses 3 exemplos, o Adapter, o Decorator e o Facade, ok? Então, começando aqui com o Adapter, basicamente o que nós temos aqui é a necessidade de, dado que eu tenho 2 aplicações, 2 interfaces, e elas são incompatíveis no primeiro momento, elas não se correspondem, e eu preciso criar um adaptador para torná-las em um mecanismo, de uma forma que elas se comuniquem. E um exemplo mais tradicional que se tem aí é justamente a tomada de 3 pinos, a tomada de 2 pinos, né? Então, assim, quando você pensa nesse lance das tomadas, para que você consiga conectar um aparelho de um padrão de tomada, de um padrão de tomada de 2 pinos, numa tomada de 3 pinos, você precisa do adaptador, ou vice-versa, né? Então, a gente tem aí uma necessidade de adaptar. Na programação existem situações que você precisa fazer isso também, você precisa de um adaptador, que é justamente para pegar uma interface em um modelo e transformar em outro. Então, o objetivo do Design Pattern Adapter é justamente isso, utilizar quando a gente não tem essa correspondência, essa igualdade ali nos padrões, então a gente acaba tendo que criar um adaptador. Vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui para vocês poderem ter uma ideia um pouquinho melhor de como funciona. Então aqui no Eclipse, vamos dar uma olhada no exemplo Adapter. Certo. Então, o que eu irei mostrar para vocês é aqui. Eu tenho num domínio 2 padrões de dados. Eu criei aqui, é óbvio que isso aqui já existe tudo pronto, classes, interfaces tudo prontas para isso. Eu não teria essa necessidade, mas eu fiz só para exemplificar para vocês. Então, eu tenho uma interface JSON, que é tudo que eu precisar em JSON, eu peço para ele, ele retorna como uma string JSON. E eu tenho uma outra interface XML que retorna para mim tudo que eu precisar do XML no formato de texto. E para o JSON eu tenho a implementação dele. Ó. Então o JSON basicamente ele implementa a interface JSON e ele retorna no toString para mim um dado no formato JSON. E no formato XML eu também tenho um toString que retorna no formato XML para mim. Então, num primeiro momento, esses 2 modelos de dados eles são incompatíveis. E aí eu tenho aqui um serviço que é o conteúdo service, que ele tem 2 métodos, um para receber conteúdo, que é o set, e um para pegar conteúdo, que é o get. Veja que para receber conteúdo ele recebe os dados no formato JSON e ele retorna no formato JSON. Ou seja, nesse primeiro momento eu tenho uma incompatibilidade se eu quiser mandar um arquivo XML para o meu serviço. Por quê? Porque ele só recebe no formato JSON. Eu poderia melhorar o serviço, acrescentar a possibilidade dele receber XML? Sim, mas considerando que isso fosse um serviço que eu não posso alterar. Então eu preciso fazer o que? Adaptar de uma forma que os meus dados que são no formato XML venham para
esse serviço no formato JSON. Então eu vou precisar de um adaptador nesse caso. E aí eu tenho aqui uma classe que é a chamada XML Adapter. O que a XML Adapter faz? Veja que ela implementa a interface JSON, tá? Que na verdade a implementação é fazendo toString, mas ela recebe o XML, faz a conversão desses dados, a adaptação desses dados do formato JSON do formato XML para o JSON, e quando é chamado, ele retorna já os dados no formato JSON. Poderia dizer para mim assim, ele é praticamente um conversor. Ele é muito parecido com um conversor mesmo, só que ele tem uma diferença fundamental, e aí a gente percebe aqui na hora que a gente vê um cliente, que é o cliente app, utilizando este adapter. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que ele trabalha aqui. Então veja, eu criei aqui o conteúdo service, que é responsável por disponibilizar o serviço para mim, e eu criei os dados no formato JSON e os dados no formato XML. Eu vou primeiro imprimir os dados no formato XML para ver como ele está, depois eu vou mandar os meus dados JSON para o serviço e imprimir os dados retornados pelo serviço. Então eu vou executar esse código aqui e vamos ver o resultado que ele dá para a gente aqui. Cliente app. Vejam lá. O que eu tenho aqui é o código, o primeiro print dos dados no formato XML. Então aqui eu tenho a Ana com 55 quilos, que é o ID2. E tem uma pessoa no formato JSON, que é o Paulo, 70 quilos, o ID1. Eu, basicamente, o que eu preciso então é, pegando os dados da Ana, que estão aqui no formato XML, eu preciso achar uma forma de enviar esses dados para o serviço, só que ele só recebe o formato JSON. Aí é que entra o adapter aqui, ó. Então, com o adapter, eu posso mandar para o adapter os meus dados XML, e o adapter, ele não retorna para mim os dados no formato JSON. O que ele faz é tornar este adapter compatível com o serviço. Ele faz uma adaptação, literalmente. Eu vou descomentar aqui também, ó. Veja que eu consigo mandar para o meu serviço, por aqui, serviço, eu consigo mandar para o meu serviço o próprio adapter. E por que isto é possível? Isto é possível por quê? Porque o meu adapter, se eu for olhar ele aqui, ele implementa JSON. Então agora, quando eu preciso enviá-lo para o serviço, veja que o meu XML adapter é compatível com o serviço. Então ele virou um adaptador. E ele vai tanto ser possível enviar os dados, quanto retornar agora os dados no formato JSON. Então eu vou fazer o quê? Com essa interface eu vou converter os dados que estão em XML da Ana para o formato JSON também. Então se eu executar novamente aqui o comando, ó, vejam lá. Agora eu tenho o XML original da Ana, tenho o XML, o JSON que já existia do Paulo, e agora os dados da Ana foram convertidos para o formato JSON. Então, esse é um exemplo mais didático no sentido de mostrar para vocês como é o adapter, mas basicamente o adapter aqui me permitiu pegar os dados no formato XML, torná-los compatíveis com o formato JSON para que ele fosse aceito no serviço. É diferente de uma conversão. Você poderia dizer para mim, eu poderia pegar o conteúdo XML que eu tenho, convertê-lo num arquivo no formato JSON e mandar o JSON convertido. Isso é uma possibilidade. Mas a ideia do adapter não é essa. A ideia do adapter é ter um adaptador que você possa enviar para o serviço aquele adaptador e ele se tornar compatível com o serviço. Okay? Então, sobre o padrão adapter, esse é o conceito que está por trás. Agora vamos ver aqui sobre o padrão decorator. O padrão decorator, pessoal, ele tem como função, ele tem como papel, na verdade, acrescentar recursos ou agregar responsabilidades para um determinado objeto sem a necessidade de tornar isso de uma forma flexível, que você possa ir acrescentando detalhes no componente sem necessariamente você ter que
implementar ou mexer no componente. Então, você não faria essa alteração diretamente no componente. Então, você basicamente tem assim, você tem lá um componente que vai gerar um componente concreto. Então, essa é a ideia da herança normal. Mas aqui, para poder acrescentar funções a esse componente, eu vou utilizar o decorator, que ele é, ao mesmo tempo, um componente, tá? Ele é, ao mesmo tempo, um componente e ele, dentro dele, veja que ele utiliza composição aqui para trazer o componente para dentro dele. Então, este decorator, ele acrescenta, ele tem o próprio componente no modelo de composição, mas ele acrescenta informações com o decorator. De que forma? Depois que ele gerou esta interface decorator, ele pode adicionar aqui nos objetos concretos que são gerados a partir do decorator, ele pode acrescentar operações e informações naquele componente sem a necessidade de alterar o componente original. Então ele mantém o objeto original, porque ele faz uma composição com esse objeto original e vai gerando os adicionais para esse objeto sem precisar mexer na implementação do objeto concreto. Então o objetivo do decorator é, aqui o propósito, dinamicamente agregar responsabilidades adicionais a um objeto. A ideia de ser dinâmica é justamente não ter que mexer no código. Tá ok? Vamos ver como fica o decorator também na implementação lá do Eclipse. Aqui no Eclipse, exemplo decorator, vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui uma classe de domínio. Então veja que nós temos uma pizzaria app, né? O exemplo que eu vou usar com vocês aqui é o exemplo da pizzaria. Tá? A pizzaria app tem uma interface pizza, que é a pizza básica, e ela tem aqui um método abstrato que é obter preço. E para obter preço, as classes que implementarem a classe abstrata pizza, que no caso é a pizza borda normal, elas acrescentam as informações dos seus detalhes e estabelecem qual é o preço dessa pizza de acordo com a sua especialidade. Mesma coisa aqui, a pizza recheada, ela tem aqui as informações dessa pizza e adiciona o preço de acordo com aquela pizza. E eu posso fazer instâncias aqui, a pizza normal, mas veja, eu quero na pizza normal acrescentar recursos do tipo adicionar queijo, adicionar presunto para transformar a pizza normal numa pizza de presunto e queijo, por exemplo. Aí já entra o papel do decorator. Então vamos olhar aqui o que o decorator me oferece. Ele primeiro tem uma interface chamada decorator, que a princípio dentro dele ele tem então essa composição com a própria pizza, né? Então o decorator traz o componente para dentro dele. E aí ele permite aqui adicionar detalhes para essa pizza, né? Mexer nos detalhes. Ele tem um método abstrato para adicionar detalhes. Então, e veja que ao mesmo tempo o decorator é uma pizza. Então ele tem aquela ligação de herança que a gente viu lá para o decorator e ele tem a composição aqui. Então aqui é um tipo de relação do tipo tem um, né? Então é sempre importante ir observando isso agora nos padrões estruturais e comportamentais. A relação que ocorre aqui é a relação do tipo é1. Então, nós dizemos assim, que o decorator é uma pizza, né? Então a relação é do tipo é1. Aqui o decorator tem uma pizza, então a relação é tem um. Então isto aqui é composição, isto aqui é herança, tá? E quando eu venho aqui na implementação de decorator, veja que eu tenho o presunto decorator, ele vai estender do decorator, tá? Que, queira ou não, também é um componente agora do conjunto ali de classes que a gente tem o seu construtor, e ele altera, veja que ele sobrescreve aqui, o get detalhes, né? E ele acrescenta presunto, porque ele é um decorator, ele acrescenta presunto na pizza. Então ele está alterando o objeto original que está dentro dele, agora o componente original.
E ele acrescenta também mais valor no preço. Aqui, ó, pode ver que ele acrescenta 30 centavos no preço, porque ele adicionou presunto. Então, isso é um decorator, é algo que acrescenta funcionalidades, recursos para a pizza original. A mesma coisa é o queijo decorator aqui. Então, ele vai acrescentar queijo, não altera o preço no primeiro momento, mas ele também consegue acrescentar funcionalidades ou recursos para a nossa classe original, que vai gerar o objeto concreto, que é a pizza, né? A pizza de borda normal quanto a pizza de borda recheada. Então, voltando a olhar aqui agora na nossa implementação, nós temos uma pizza normal, que é básica. Depois nós acrescentamos queijo para ela, nós passamos a pizza normal aqui para o decorator, e o decorator acrescenta queijo. Depois nós pegamos a pizza de queijo, passamos para a de presunto, o presunto decorator, e ele acrescenta presunto. Então eu converto a pizza básica numa pizza de queijo, de presunto e queijo. Eu converto a pizza normal numa pizza de presunto e queijo, ok? E aí, é claro, se eu der aqui o print para os detalhes e o preço, vocês vão perceber que da pizza normal ele transforma numa pizza de presunto e queijo. A mesma coisa aqui, ó, a pizza de borda recheada. Ela já tem uma característica própria, mas eu quero na pizza de borda recheada acrescentar o queijo e o presunto. Então eu faço a mesma regra, imprimo, ele vai me dar o valor. Então vamos executar aqui o Pizzaria App. Pizzaria App. Vejam lá. Então nós temos aqui, ó, a pizza de borda normal, que era básica, agora com molho de tomate, queijo e presunto, né? Então foi acrescentado queijo e presunto para ela. E o preço dela passou a ser R$ 36,20, porque ela teve lá uma alteração no valor. Não, essa aqui é R$ 36,20, que é o padrão. Agora a pizza de borda recheada, vamos dar uma olhadinha primeiro no código lá para a gente ver os valores reais. Quer ver? Vou pegar aqui. Então a de borda normal era R$ 35,90. Quando eu acrescentei presunto e queijo, ela alterou para R$ 36,90, porque o presunto tem um adicional. E a pizza de borda recheada era R$ 39,90. Quando eu acrescentei presunto, ela virou R$ 40,20, porque tem um adicional no valor, ok? Então vejam que a gente conseguiu, com o decorator, fazer alterações no objeto concreto original, que era a pizza de borda normal e a pizza de borda recheada, acrescentando informações. Então o objetivo do decorator é isso, é adicionar recursos ou funcionalidades para uma classe concreta sem alterar o código dessa classe, ok? Aqui agora no nosso terceiro padrão de hoje estamos com o padrão Facade, né? O Facade, na tradução literal dele para o português, seria o termo fachada, tá? Agora, o termo fachada ele é usado muito no sentido assim, de ter uma camada, tanto que ele coloca ali, ó, o propósito é fornecer uma interface unificada para um conjunto de outras interfaces de um subsistema. Então a ideia seria assim, se eu não tenho o Facade, outros sistemas teriam que fazer acesso direto às interfaces ou classes do meu subsistema. Então a pessoa teria que conhecer toda a informação do meu subsistema para poder utilizá-lo. Então eu preciso passar para ele todos os detalhes das minhas interfaces para ele poder então utilizar o meu subsistema. Já com o Facade, ou seja, uma fachada, eu concentro as informações tudo numa única parte do código, numa única interface e compartilho apenas aquela interface. Então quem quiser utilizar ou acessar meu subsistema vai utilizar esse Facade. Esse modelo de fachada ele é muito útil, principalmente quando trabalhando com serviços, subserviços, conexão entre um sistema e outro. Ele é muito útil justamente para garantir que a gente tenha uma interface de comunicação entre um sistema e outro de forma muito clara. Então você acessa apenas a interface e pronto, não interessa como ela é implementada por trás. E é muito comum as empresas protegerem os direitos dos seus produtos justamente utilizando uma interface. Ela manda a interface e não manda a informação de como ela faz por trás disso tudo o sistema, o software dela. Então vamos dar uma olhadinha no Eclipse agora.
um exemplo de como funciona o Facade, ok? Aqui no Eclipse, vamos abrir aqui o Facade. Vejam que eu estou aqui com um exemplo, que é um aplicativo de venda, né? Ele vai gerar um pedido, a gente já vai ver os detalhes, mas a princípio ele vai gerar um pedido Facade, a gente já vai entender isso aqui. Ele vai ter um carrinho de compras, que eu estou chamando aqui de controller. Esse carrinho de compras do controller vai selecionar um produto lá de um catálogo de produtos que eu tenho, ele já tem o código, digamos que seja da web, o cliente tenha selecionado um produto lá, e ele vai selecionar esse produto, realizar o pedido. Aqui a hora que eu dou selecionar o produto, ele já vai disparar aí todo o processo para mim de compra, né? Como se o cliente estivesse finalizando já um pedido para mim. E daí ele vai dizer se o pedido está realizado e vai dar um resultado para mim. Então vejam vocês que com poucas linhas aqui, eu estou propondo a fazer operações muito complexas, que por trás disso tudo o cliente não aparece. Por quê? Porque o Facade, ou seja, essa fachada, essa implementação é quem está cuidando de tudo para mim. Então, vamos ver aqui quantos serviços primeiro esse Facade vai tentar transformar numa única interface. Então, quando eu olho no serviço, eu tenho aqui o serviço de estoque, que vai ser necessário para verificar se o produto está disponível. Eu tenho o serviço, então o estoque aqui, ó, ele não tem implementação nenhuma, mas só retorna verdadeiro ou falso, mas é um exemplo para vocês poderem ter ideia. Ele tem aqui de pagamento, vai ser enviada uma solicitação para o pagamento, então o método aqui é realizar pagamento, e aqui o de transportador. Então são 3 serviços. Lembrando, claro, que por trás dessas classes aqui estão, pode estar muitos outros códigos que fazem a comunicação com o estoque, a comunicação com os serviços de pagamento, a comunicação com a transportadora, né? Mas a ideia aqui é o que? É pegar esses serviços, e eles são vários serviços, teriam vários métodos, e transformá-los numa interface muito simples para ser usada pelo cliente, que no caso aqui é o Vendas App. Então isso é feito de que forma? Primeiro, esse Facade, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, ele tem o produto que ele vai manipular, mas esse Facade, ele é uma interface que ele só tem a opção chamada criar pedido, e o criar pedido ele manda o produto. Então, quando eu chamo o pedido Facade, eu chamo criar pedido, ponto. E quando eu chamo a implementação dessa interface, olha o que acontece, ele recebe o ID do produto. O pedido foi realizado? Ainda não, é falso. Aí ele pega esse produto, dá o ID, vai no serviço de estoque verificar se o produto está disponível. Se o produto estiver disponível, ele informa que o produto está disponível, daí ele chama o pagamento service, manda realizar o pagamento, teria que aqui receber os dados do cliente para mandar, mas presume-se no carrinho já vem essas informações, então você mandaria para cá. Aí ele pega os dados desse cliente, vai lá realizar, confirma o pagamento. Se o pagamento foi confirmado, ele dá essa informação. Aí ele entra em contato com a transportadora, né, o transportador, para entregar o produto, e o produto então é despachado para entrega. E aí o pedido está realizado. Então vejam vocês que o Facade aqui, no caso essa implementação de pedido, ele abstrai toda a lógica transacional, né, de negócios relativos à realização de um pedido. E quando eu volto, então, aqui olhar a minha implementação, veja que eu só mando ele selecionar um produto, que é nessa controller aqui. Então, olhando para a controller, o controller tem um Facade dele, que é o Facade de pedido. Ele recebe, na hora que ele é criado, ele recebe o Facade que vai operá-lo. E aqui, quando eu mando selecionar produto, ele pega o Facade e manda criar o pedido passando essa informação. Ou seja, basicamente o que ele faz então, o carrinho chamar esta interface que é a nossa fachada, e ela se encarrega em fazer tudo, para criar o pedido, fazer tudo o que tem que fazer. E tudo ocorre dentro da implementação da fachada. Então ela é responsável por acessar o serviço. Então, olhando agora para a estrutura de classes aqui, vamos entender primeiro o que acontece. No caso do aplicativo do cliente, que é o que vai consumir os serviços,
Ele só tem conhecimento que existe uma fachada e o serviço, o carrinho que ele vai utilizar. Quando eu vou para o carrinho também não tem acesso aos serviços. Veja que ele só tem acesso ao facade aqui, ó, que é a fachada. Quando eu vou para a fachada, aí sim eu olho aqui, veja, ele tem acesso a todos os serviços e mesmo a classes de domínio. Então, a ideia aqui é o quê? É justamente criar essa fachada distanciando do conhecimento do cliente todas essas informações dos serviços, o que é invocado, o que não é invocado, para poder, então, realizar a criação do pedido para o cliente, ok? Então, veja que quando a gente olha aqui no ponto de vista de quem está consumindo, ele tem acesso a muito poucas informações. Ele basicamente sabe que tem que selecionar um produto e mandar para lá. Óbvio, aqui está faltando ainda informações do cliente, teria que ter dados do cliente para realizar pagamento e tudo mais, mas esse é um exemplo didático para vocês, para mostrar como o facade, né, ou a fachada, tende a afastar o conceito da implementação do seu cliente, para deixar isso mais claro, ok? Sobre os padrões do tipo estruturais, pessoal, nós vamos ter outros aqui, como o Bride, por exemplo, que é a ponte, né? Estes exemplos eu não coloquei e foi intencional não exemplificar para vocês, porque isso faz parte da próxima atividade que vocês terão. E aí eu vou explicar isso no final das gravações de hoje, tá? Basicamente o Bride, só dando um conceito para vocês, a ideia dele é desacoplar a interface, que no caso aqui é a abstração, da sua implementação. E veja como é que ele faz isso. Em vez de ele utilizar a herança, aqui ele está usando para uma das suas implementações, da parte concreta, ele está usando herança. Mas a ideia é que ele consiga gerar outras implementações utilizando composição. Ó. Veja que aqui este símbolo indica composição. Então ele está dando preferência na ponte, no Bride, né, para a composição ao invés da herança. E em muitos momentos utilizar o conceito de composição vai permitir com que a gente tenha menos problemas futuros aí para a manutenção de código. Ou seja, eu consigo isolar algoritmos aqui de implementação da questão hierárquica lá da herança, né? Então essa é uma abordagem. Tem o composite também, que é algo parecido. Então o que acontece? Eu poderia pegar um componente e só ir trabalhando com herança para montar uma árvore, por exemplo, aqui. Então aqui é o conceito, a ideia é a tentativa de montar uma árvore. Eu poderia trazer aqui e ir só fazendo implementações de herança, pai-filho, relação de E1, né? Então, a folha é uma parte do componente, ou é um componente. Mas com o composite, a gente tem aqui, ó, a possibilidade de ter um composite que ao mesmo tempo é um componente, porque ele tem a relação de E1 aqui de herança, mas ele também tem a composição aqui, ó. A composição o composite também tem um componente. Então, ele trabalha aqui quase como se fosse um modelo, né, de interação que permite com que ele vá, dentro de um composite, ter ter componente, e aí ele também é um composite. Isso aqui vai permitindo gerar todos os galhos de uma árvore, tá? Então a gente vai gerando. Quando chega no final, se ele quer colocar a folha, a partir do momento que o componente que ele herda aqui é uma folha, aí encerrou. Aí ele chegou na última ponta da árvore, que são as folhas. E aí ele não pode mais fazer, né, incrementação de componentes. Então ele gera uma árvore dessa forma. Esse modelo composite componente permite que a gente faça basicamente aquele conceito da recursividade, né? Então, ele gera um próximo, e o ponto final é a nossa folha, tá ok? Então, esse é o propósito do composite, compor objetos nas estruturas de árvore. Aí dá para entender bem com base nesses conceitos do E1 e do T1. Quando a gente olha aqui, flyweight, né? Peso mosca é a tradução, é meio estranho, mas tem a ver lá com esse modelo parecido com o que é utilizado no box, né? Que é o peso mosca, né? É uma determinada categoria.
O flyweight, ele também utiliza herança em alguns pontos, mas o Factor utiliza o conceito de composição também. Então, esta é uma característica do flyweight. E o objetivo principal dele é fazer assim, tornar mais leve a carga de muitos objetos na memória, por exemplo, no processamento de um sistema. Então, sempre quando quer fazer isso, ele trabalha com esse conceito. E veja que ele trabalha aqui com um conceito que ele basicamente cada objeto só irá guardar a parte extrínseca do seu objeto, ou seja, eles vão tentar compartilhar tudo aquilo que os objetos tiverem em comum. Logo, se eu tiver 10 objetos na memória e eles tiverem 70%, 80% de características em comum, é guardado somente uma parte da informação para que serve para os 10 objetos e eles só guardam aquela informação que é exclusiva, né? Extrínseca daquele objeto. Então, essa é uma característica do flyweight. Okay? Proxy. O proxy utiliza um conceito de substituto, né? Então, aqui a ideia seria assim, eu tenho uma interface para o subject, tá? E eu vou ter a implementação. Aqui é o conceito né? O real objeto é real subject é um subject, né? Mas tem alguma ação que esse real subject não quer realizar. Então, ou não vai realizar. Então, a gente cria aqui um proxy. O proxy, ele também é um subject, só que com uma diferença. Veja que ele conhece o real subject. Então, ele passa a ser, o conceito de proxy aqui, ele passa a ser o procurador do objeto real. Então, quando a gente pensa que a gente assina lá uma procuração e alguém nos representa, então a ideia seria que o proxy aqui representa o objeto real. E aí ele passa a ser o procurador desse objeto, ok? Então é isso, pessoal. A parte de padrões de projetos estruturais é basicamente isso. Vamos para a nossa segunda parte agora, que são os padrões comportamentais.